Bem-vindos de volta ao canal ID Biográfico. Hoje, mergulharemos nas páginas da história para explorar a notável saga da ascensão e queda do Império Romano, um dos maiores impérios da antiguidade. Nossa jornada começa nos primeiros dias de Roma, uma pequena cidade nas margens do rio Tibre. Em cerca de 753 a.C., a lenda diz que Roma foi fundada por Rômulo e Remo, dois irmãos criados por uma loba. O que começou como uma pequena aldeia logo se tornaria uma potência que dominaria o mundo que conhecemos. As origens de Roma e a República Romana. Roma cresceu rapidamente, expandindo-se por toda a Península Itálica. No século VI a.C., Roma havia se transformado em uma república, onde o poder era compartilhado entre senadores e cidadãos. A República Romana viu a expansão do território romano e o desenvolvimento de instituições políticas e sociais. Líderes notáveis, como Júlio César, Pompeia e Cícero, deixaram suas marcas na história romana. No entanto, conflitos internos e tensões políticas levaram à ascensão de César Augusto, que se tornou o primeiro imperador de Roma em 27 a.C., marcando o início do Império Romano. O apogeu do Império Romano. Sob o governo de Augusto e seus sucessores, o Império Romano alcançou seu auge. Estendeu-se por 3 continentes, incorporando vastos territórios e diversas culturas. O Império Romano floresceu economicamente, culturalmente e politicamente. As estradas romanas, a arquitetura impressionante e a Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade, definiram essa era. Grandes imperadores, como Trajano e Marco Aurélio, contribuíram para o esplendor de Roma, deixando um legado que perduraria na memória coletiva. Desafios internos e externos. No entanto, nenhum império é imune a desafios. O Império Romano enfrentou crescentes tensões internas e ameaças externas. Problemas econômicos, fragmentação política e incursões de povos bárbaros enfraqueceram a estrutura do império. O famoso saque de Roma pelos visigodos em 410 d.C. é um exemplo dos desafios que Roma enfrentou. O Império Romano, uma vez tão formidável, passou a lutar contra a pressão de todos os lados. Eventos como a divisão do Império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente e a ascensão de imperadores de curta duração agravaram as divisões internas. A queda de Roma. À medida que o século V avançava, a pressão sobre o Império Romano tornou-se insustentável. Eventos como a invasão dos vândalos, liderados por Genserico, e a deposição do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, em 476 d.C., marcaram o fim do Império Romano do Ocidente. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir, com Constantinopla como sua capital. No entanto, o Império Romano, que já dominou vastos territórios, havia desaparecido. A fusão de fatores internos e externos selou o destino de uma das maiores potências da história. O legado de Roma. A queda do Império Romano do Ocidente marcou o fim de uma era, mas não o fim da influência romana. O legado de Roma perdura nas fundações da civilização ocidental. O direito romano estabeleceu as bases para sistemas jurídicos modernos, e ali influenciou o desenvolvimento de muitas línguas europeias. As conquistas culturais romanas, como a arquitetura e as obras literárias, continuam a inspirar gerações de artistas e arquitetos. A Igreja Católica, com sede em Roma, também desempenhou um papel significativo na preservação e propagação do legado romano. Ao compreender o percurso da ascensão e queda do Império Romano, apreciamos não apenas a grandeza de Roma, mas também seu impacto duradouro em nossa própria época. Os valores romanos, a cultura e as realizações ainda ecoam em nossas vidas cotidianas, testemunhando a influência duradoura dessa civilização notável. Espero que esta jornada pela história de Roma tenha sido informativa e inspiradora.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal ID Biográfico e deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Até mais!